Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma pausa na jornada de José para mergulhar em uma história paralela, mas igualmente poderosa e cheia de reviravoltas. A história de Judá, um dos irmãos que vendeu José. É um relato que muitos pulam, mas que guarda uma das lições mais profundas sobre como Deus age em meio às nossas falhas. Preparados? Enquanto José era levado para o Egito, Judá, talvez pesado pela culpa e pelos conflitos familiares, decidiu se afastar. Ele desceu para uma terra chamada Adulão, e lá construiu uma nova vida, longe de seus irmãos. Ele conheceu uma mulher cananeia, filha de Suá, e se casou com ela. Juntos tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Tudo parecia seguir um rumo normal, uma nova família se formando. O tempo passou. Os meninos cresceram, e Judá escolheu uma esposa para seu primogênito, O nome dela era Tamar. Mas a história começa a tomar um rumo sombrio. A Bíblia nos diz que era mau aos olhos do Senhor, e sua vida foi abreviada. Uma tragédia para a família, mas que, segundo o costume da época, exigia uma ação. Judá então se voltou para seu segundo filho, Onã, e disse: cumpra seu dever de cunhado. Case-se com Tamar para dar descendência ao seu irmão, para que o nome dele não desapareça. Era a lei do levirato, uma forma de proteger a viúva e garantir a linhagem familiar. Mas Onã, egoisticamente, concordou em se casar, mas se recusou a gerar um filho que não seria considerado seu. Ele enganou a todos, e essa atitude também desagradou a Deus, resultando em sua morte. Agora imaginem o estado de Judá. 2 filhos mortos. O medo e a culpa tomaram conta do seu coração. Ele olhou para Tamar e viu nela uma espécie de azar. Com medo de perder seu último filho, Selá, ele fez uma promessa vazia. Disse a Tamar: volte para a casa do seu pai e espere até que meu filho Selá cresça. Então ele se casará com você. Mas no fundo, Judá não tinha a menor intenção de cumprir essa promessa. Tamar obedeceu. Ela voltou para a casa do seu pai e esperou. O tempo passou. Selá se tornou um homem, mas o chamado de Judá nunca veio. Tamar foi deixada de lado, uma viúva esquecida, vivendo em um limbo social, sem marido, sem filhos, sem futuro. A promessa de Judá se transformou em silêncio e abandono. Anos se passaram e a esposa de Judá faleceu. Após o período de luto, ele decidiu subir a Timna para supervisionar a tosquia de suas ovelhas, um evento festivo na época. Tamar, sabendo dos planos de seu sogro e percebendo que havia sido enganada, decidiu tomar uma atitude drástica para garantir seus direitos e a justiça que lhe fora negada. Ela tirou suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e sentou-se à beira da estrada, no caminho para Timna. Quando Judá passou por ali, ele a viu, mas não a reconheceu. Pensando que era uma mulher da vida, ele se aproximou, movido por um impulso momentâneo de fraqueza. Ele fez uma proposta e ela perguntou: o que você me dará? Judá prometeu enviar um cabrito do rebanho. Mas Tamar foi astuta e pediu uma garantia até que a promessa fosse cumprida. O que você quer como garantia? Ele perguntou. E ela respondeu: seu selo, seu cordão e o cajado que está em sua mão. Esses itens eram como a identidade e a assinatura de um homem na época. Eram pessoais e intransferíveis. Em um momento de descuido, Judá entregou tudo e seguiu seu caminho, sem saber que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. 3 meses depois, a notícia explodiu na comunidade. Tamar, sua nora, está grávida e agiu de forma imprópria. A hipocrisia e a fúria tomaram conta de Judá. Sem refletir sobre sua própria conduta, ele deu a ordem terrível: tragam-na para fora e que seja queimada. A sentença era dura, e o juiz era o próprio homem que havia falhado com ela. Quando trouxeram Tamar para ser julgada diante de todos, ela não se defendeu com palavras. Em vez disso, mandou um recado para seu sogro, apresentando os objetos que tinha em sua posse. Ela disse:
estou grávida do homem a quem pertencem estes objetos. Veja, por favor, de quem são este selo, este cordão e este cajado. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. Judá olhou para os objetos e o peso da verdade caiu sobre ele. Diante de todos os anciãos, ele não teve outra escolha a não ser reconhecer seu erro. Com a cabeça baixa, ele declarou: "Ela é mais justa do que eu, pois não a entreguei a meu filho Selá." Naquele momento, a máscara de Judá caiu. Ele confessou publicamente sua falha, sua injustiça e a retidão de Tamar. Foi um momento de profunda humilhação, mas também de transformação. E aqui, a história dá uma virada surpreendente. Daquele encontro improvável e cheio de erros humanos, Deus começou a tecer um propósito grandioso. Tamar deu à luz gêmeos, Perez e Zerá. O parto foi incomum. Um dos bebês estendeu a mão primeiro, mas a recolheu. E o outro, Perez, nasceu antes. O nome Perez significa rompimento ou brecha. E é exatamente dessa brecha, dessa história torta de falhas, mentiras e arrependimentos, que Deus abriria um caminho para a redenção. Porque é da linhagem de Perez, o filho de Judá e Tamar, que séculos depois nasceria o rei Davi. E avançando ainda mais na história, é dessa mesma linhagem que viria o Messias, Jesus Cristo. O que Gênesis 38 nos ensina de forma tão poderosa? Ele nos mostra que Deus não está limitado pela nossa perfeição. Pelo contrário, Ele é especialista em usar nossas falhas, nossos desvios e nossas piores decisões para cumprir seus planos. Judá errou, mentiu, foi injusto. Tamar sofreu e tomou uma atitude desesperada. Mas, no meio dessa confusão, quando houve arrependimento e verdade, Deus transformou a vergonha em honra. Nenhum erro é grande demais para que a graça de Deus não possa intervir e trazer vida nova. O passado de Judá foi manchado, mas seu futuro foi redefinido pela humildade. Quando reencontramos Judá mais tarde na história de José, ele é um homem diferente. É ele quem se oferece para ficar como escravo no lugar de seu irmão Benjamim, mostrando compaixão e um senso de justiça que ele não tinha antes. Essa história nos lembra que Deus não apaga as linhas tortas que desenhamos em nossas vidas. Ele as usa, as redime e as incorpora em sua obra-prima. Gênesis 38 é um lembrete incrível de que a graça de Deus não espera que sejamos perfeitos. Ela nos encontra onde estamos e nos leva a um lugar que nunca imaginamos ser possível. Mesmo nos capítulos mais sombrios da nossa vida, Deus já está preparando o caminho da redenção. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Às vezes, olhamos para nossas falhas e pensamos que tudo está perdido. Mas a história de Judá e Tamar nos prova que sempre há esperança de um recomeço. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.